O implante contraceptivo. O que é essa parte aí? O implante é um anticoncepcional hormonal sobre a forma de cápsula fina e flexível. É inserida logo abaixo da pele, geralmente na parte superior interna do braço da mulher, através de um aplicador descartável. O implante impede a gravidez, tornando o muco cervical mais espesso, que dificulta o acesso do espermatozoide às trompas. Suprime a ovulação e, na maioria dos ciclos menstruais, causam alteração do endométrio, tá? Então, o que é o implante contraceptivo? É isso aí. É inserido pelo médico a qualquer momento do ciclo menstrual. São eficazes aí durante os 5 anos. Os efeitos colaterais mais comuns são mudança no padrão de menstruação e pequenas mudanças de peso. O que mata a gente, mulher, é essas pequenas mudanças de peso, né, gente? Eu falo assim que é muito difícil aquelas que emagrecem com anticoncepcional. A maioria das vezes tem um ganho de peso, né? Porque o hormônio, né, auxilia muito na ganho de peso. Mas aquelas que passam muito mal, que tem uma náusea, tem vômitos, ela perde um pouco do apetite, então acabam perdendo também um pouco de peso, né? Então, tem seus prós e seus contras, né? Então, aqui, ó, é o aplicador, né? Que ele é descartável, você vai introduzir no braço da mulher, geralmente. Então, aí vem, né? Esse aplicador e ela vai ficar aqui embaixo da pele. Olha aqui, observa pra você ver. Durante 5 anos, você vai ter essa facilidade aí da sua vida. E os adesivos anticoncepcional ou adesivos transdérmicos? É um adesivo anticoncepcional que deve ser colocado na pele em diversos locais do corpo, permanecendo na posição durante 1 semana ou 3 semanas e períodos sucedidos por 1 semana sem adesivos, né? Durante o qual ocorre o sangramento em virtude da retirada. Então, vocês vão estar colocando e depois tem um tempo que vai ficar sem para que ocorra a menstruação. A maior vantagem é que a mulher não precisa tomar a pílula do dia e nem vai esquecer, né? Porque para aquelas que esquecem, o intramuscular e esse transdérmico é os melhores, né, gente? Para as esquecidas. Outra vantagem é que os hormônios serão absorvidos diretamente pela circulação, evitando alguns efeitos desagradáveis da pílula oral. Então, elas têm mais aceitação. Para aquelas mulheres que sentem muito mal-estar, elas são mais indicadas, né? O adesivo libera continuamente progesterona e estrogênio. Então, tem a continuidade ali que vai estar liberando aos poucos para o seu corpo. Então, onde eu coloco? Você pode colocar na virilha, nas costas, no braço, dentre outros locais, né? Na barriga. Tem gente que gosta de colocar mais escondidinho. Então, vai ser as opções que vocês têm mesmo. De sentir que é mais fácil, mais agradável, forma que for mais adequada para cada um. O anel vaginal, anel transparente de consistência mole e flexível. O que é isso? É um anel que é colocado na vagina no 5º dia de menstruação, permanecendo nessa posição durante 3 semanas de uso contínuo e 1 semana sem o anel, né? Então, o que é isso? Você vai colocar no 5º dia da menstruação, naquele tempo que você vai ter o início do período fértil, o período infértil, você vai estar com ele e você vai tirar por 1 semana para que ocorra a menstruação. A maior vantagem é que a mulher não precisa tomar a pílula todo dia e nem vai esquecer. A outra vantagem é que os hormônios serão absorvidos diretamente pela circulação, evitando alguns efeitos colaterais desagradáveis da pílula oral. Os hormônios são absorvidos pela mucosa vaginal. Então, ela tá ali, né, para com o adesivo,
O anel vaginal, ele é absorvido pela mucosa vaginal e o adesivo, ele é liberado continuamente pela progesterona e o estrogênio, né? Ali o anel, ele é introduzido, né, na vagina, da mesma forma da camisinha, que a gente usa a camisinha feminina. E o Mirena, gente, que é um novo método endoceptivo aí como o DIU. Trata de um dispositivo de plástico ou de metal colocado dentro do útero. É um DIU combinado com hormônio. Ele tem uma forma de T. E o que é DIU? DIU é dispositivo intrauterino. É um dispositivo de plástico flexível em forma de T, coberto por um fio de cobre. A colocação do DIU é simples e rápida. Não é necessária anestesia para a colocação. A mulher deve estar menstruada, além de não estar grávida, facilita a colocação pelo canal cervical porque vai estar mais permeável. Nem sempre. Hoje tem locais que fazem com uma sedação, com analgésico, e tem outros que fazem sem, tá? Então, também fica a critério da escolha da mulher. 2 fios de plásticos presos na base da haste vertical do T ficam na vagina. Eles indicam, então, o quê? Que a presença do DIU, né, tá lá, uma boa colocação, e permite também que seja retirado com mais facilidade. Qual que é o mecanismo de ação desse DIU? Provoca uma reação inflamatória crônica no endométrio com as reações ao corpo estranho. A alteração do muco cervical, alteração da movimentação das trompas. O cobre presente no dispositivo tem ação espermicida. Parece que o DIU ele é uma junção, né, desses anticoncepcionais injetáveis, transdérmicos, né, porque aí o que ele fala? Alteração do muco, alteração da movimentação das trompas, né, então uma ação espermicida, e parece que é uma junção. Os efeitos colaterais, ele causa umas cólicas, como se fossem as cólicas menstruais aumentadas, aumento do fluxo menstrual, aumento do número de dias de menstruação e pode ter a saída espontânea do DIU também. Então, tem que ficar de olho. O DIU, ele pode ser retirado quando? Quando a mulher quiser, quando a validade estiver vencida, quando estiver provocando algum problema. A gravidez até a 12ª semana, sem os fios se não estiverem visíveis ao exame especular, porque o DIU ele é colocado como a introdução de estar fazendo o exame de preventivo, né? Você vai introduzir o espéculo, pinça o colo do útero e introduz o DIU. Pois assim, para retirada, né? Pois assim indica que o saco gestacional está acima do DIU e se a retirada não apresentar nenhuma resistência, né? Então, aí, ó, o que é um DIU, né? Aqui é quando a gente fala que tá em forma de T, né? E aqui, ó, é o fiozinho que a gente fala que vai ficar lá para baixo, de forma que a gente vai entender que ele tá bem posicionado. Então, aqui a gente tá lá o útero, o DIU, ó, ele é introduzido aqui, aí ele se abre, dessa forma o T fica aqui e vai descendo as cordinhas pra gente entender, né, o que é o cordão de plástico, pra gente entender que ele tá bem posicionado, tá ali. E os métodos cirúrgicos, gente, como que são esses métodos? Quais são os que a gente tem, né? A ligadura de trompas é um método anticoncepcional considerado permanente ou irreversível. Nesta cirurgia, as trompas podem ser cortadas e amarradas, cauterizadas ou fechadas com grampo ou anéis.
A ligadura de trompas impede que os espermatozoides encontram o óvulo. Então, a ligadura, né? Quando fala em amarrei as trompas, grampeei as trompas, tem muitas mulheres que falam isso. Eu liguei, né? Eu fiz uma laqueadura. Então, é isso aí. É a cirurgia, né? Pra gente cauterizar, cortar, amarrar, grampear as trompas, a fim de que evite aí o encontro dessa junção, óvulo e esperma. Tem a lei de planejamento familiar do SUS que normatiza a autorização, né, da ligadura, de o porquê aquela mulher optou. Então, tem que fazer um acompanhamento, assistente social observa aquela família, o porquê dessa decisão, né, a idade, como que é o planejamento familiar. Então, vocês estão vendo o tanto que é importante o planejamento familiar, o que a gente vem falando desde o início, né? Então, assim, gente, a saúde da mulher, o bem-estar da mulher, da família, do parceiro, isso tudo faz muita importância. Então, aqui, ó, a amarração, a ligadura, o corte, o grampeamento, né? A laqueadura das trompas. Então, é feito, né? Dos dois lados, das trompas de falópio aí. Outra parte muito importante, né, olha, as trompas de falópio. A gente estudou muito lá nessa parte aí uterina, não foi? E a vasectomia, que é outro, né, método que a gente tem aí cirúrgico também. É um método anticoncepcional considerado irreversível. É uma cirurgia simples, segura e rápida, tá? Pode ser feita ambulatório ou sobre anestésico local. Os canais deferentes são cortados e amarrados, cauterizados ou fechados com grampo, impedindo que os espermatozoides se encontrem com o óvulo. Então, é a mesma forma da laqueadura, né? A laqueadura, as trompas que são cortadas, amarradas, cauterizadas, fechadas ou grampeadas, né? E aqui nós estamos falando do canal deferente. Vocês lembram, né? Essa palavrinha deferente. Então, o canal deferente, ele pode ser cortado, amarrado, cauterizado ou fechado com os grampos que vai impedir. Os dois impedem o quê? O encontro do espermatozoide com o óvulo, né? Então, aqui também a gente fala, ó, que impede que o esperma encontre com o óvulo. Então, dentro daquele planejamento familiar, pode-se o homem optar pela vasectomia ou a mulher optar pela laqueadura. Eu fiz uma cesárea e eu já não quero mais ter filho, foi autorizado, meu médico vai fazer, então eu já vou aproveitar. Tem mulheres que fazem, após a cesárea já faz a laqueadura. É um procedimento que você já vai estar ali, né? Então você já faz. Ou então essa mulher após, né? Eu já tenho aí 3, 4 filhos, tenho idade, meu planejamento familiar, minha vida está toda adequada e eu não quero mais engravidar. Então, meu esposo optou pela vasectomia. Então, é uma opção do homem também fazer, né, a vasectomia, a fim de ser uma facilitadora aí entre a relação entre o casal, né? Então, a vasectomia, né, é um método, só será considerado seguro após a realização do espermograma e o exame mostrar que não existe mais espermatozoide no esperma ejaculado, após cerca de 15 ejaculações.
Então, você vai continuar tendo a ejaculação, mas naquela ejaculação não tem mais espermatozoides. Então, tem que ser verificado, tem que ser feito o exame para poder saber se realmente foi correto, conseguiu cortar, amarrar, grampear o ducto deferente. A vasectomia não altera a vida sexual do homem, o desejo ou sua potência, viu, gente? Isso é muito importante explicar para o homem, porque tem aquela mulher que fica, não, meu esposo vai fazer, vai, manda ele lá no médico, o médico não explica direito, ele vai ficar assim, não, mãe, depois eu não vou ter mais desejo, eu não vou conseguir ter ereção, e isso não acontece. Continua igual o que era antes da cirurgia, tá? Então, isso é uma coisa que tem que ser muito bem explicada. E aqui, ó, então a gente tem, né, a forma que vai te mostrar que é o ducto deferente, onde ele vem pro testículo, né, a glândula seminal, que é onde a gente vai ter a produção, né, dos espermas, do testículo, e aí o que a gente vai cortar, amarrar ou grampear? Olha, tá vendo? Parece que tá amarrado, né? Ducto deferente. Então, temos que entender isso aqui, ó. Onde como é feito. Certo? Então, turma, é isso aí, né? Os métodos anticonceptivos têm várias opções. Então, nós temos muito o que orientar esse grupo, essa paciente, esse indivíduo. Nós, como profissionais da saúde, temos que saber tudo isso aí, quais são as vantagens, quais são as desvantagens, o porquê, né, de você utilizar esse método e não o outro. E quando a gente tem dúvida, quando a gente não sabe, procurar um profissional que está mais dentro dessa área, porque depois que a gente opta por certa especialidade, por certa área, a gente tem mais domínio sobre aquilo. E aí a gente tem que ter a humildade de falar, nossa, eu não sei muito bem sobre isso, vou te passar para fulano de tal que tem mais facilidade nesse tema, nesse aspecto, né? Então a gente tá ali para ser uma forma facilitadora, orientando, tá? E aí saber mesmo tudo sobre esse meio aí do planejamento familiar, do que a gente pode estar utilizando, viu? Então fica aí, tá? As opções. Vamos fazer agora um exercício dessa segunda parte e vou mandar para vocês com a data da entrega também, certo? Obrigada a todos e até a próxima aula.